Aquele que mergulha no autoconhecimento, mergulha no ser. E ao mergulhar no ser, encontra o sentido. Veja, o ser e o sentido não podem ser separados, estão juntos. Muita gente me pergunta, tenho alunos que me perguntam, professor, como é que eu encontro o meu sentido existencial ou os meus sentidos existenciais, já que não precisa ser só uma resposta, né? Na verdade, num processo de amadurecimento ou maturação mental, emocional, espiritual, isso vai se elaborando. Você vai criando uma elaboração plástica, dinâmica, que vai tendo cada vez mais clareza, mais lucidez. Essa é a ideia, esse é o caminho, né? E a resposta que eu dou quando a pergunta vem, né, quer dizer, puxa, mas como é que eu faço para encontrar o meu sentido? Eu falo, primeiro você tem que se conhecer bem. O autoconhecimento é o caminho do sentido. Por exemplo, a natureza nos dota de forças autênticas, de características que são só nossas. É assim que o ser se comporta, nós já dissemos isso, unidade na diversidade. O ser é um, mas ele se diversifica de formas particulares. Então cada fenômeno tem seus aspectos próprios. Ninguém que tenha nascido, nenhum ser humano, né, que tenha vindo à existência, deixa de ter certas características únicas suas. E de certa forma o sentido já está ligado a esta experiência autêntica. Eu vou dar o meu exemplo, não porque eu quero estar no centro da atenção, mas é porque eu sou a pessoa que eu mais conheço. Conheço a mim melhor do que os outros, embora eu tenha já tido diálogos de desenvolvimento muito produtivos com centenas de pessoas a respeito dessa ideia, a ideia do sentido, né? Mas no meu caso, desde a infância, eu tenho uma certa curiosidade a respeito do fenômeno humano, né, da existência humana. Gosto muito de pesquisar, de estudar, de abrir livros, dicionários, de entrar em contato com a sabedoria do passado, mas também com a especulação do futuro. Isso é chamado nas pesquisas de forças de caráter, né, da psicologia positiva, chama-se essa força de amor ao aprendizado. Então essa é uma força que é uma característica muito real da minha existência. Então o sentido da minha existência precisa estar ligado a esta força. Não, eu poderia, se quisesse, eu sou livre para tentar não ver isso, para me afastar de uma característica que está em mim. Muitas pessoas tentam reprimir suas próprias forças autênticas para não ter que assumir a responsabilidade que as forças trazem. Quando eu abraço uma força autêntica, eu também estou abraçando algum projeto de vida que vai exigir de mim uma grande dedicação, uma grande doação de mim mesmo. E isso é o sentido. O sentido sempre aparece como um desdobramento das nossas verdades pessoais, né? Por que estamos no mundo? Como podemos contribuir? O sentido vai sempre além de nós. Não existe sentido em pequenas atividades ou pequenas ambições pessoais para o si mesmo, né? No sentido de, eu quero ter uma casa bonita. Totalmente legítimo você querer ter uma casa bonita. É o que a gente chama de um desejo, de uma ambição. Mas isso não é um sentido. O sentido pode até estar ligado a essa casa, mas ele é mais profundo do que o objeto. É sempre maior, né? Eu vou ler aqui um texto de Martin Heidegger, que foi um filósofo importante, já citei ele aqui, do século XX. Ele diz assim: o ser humano é por natureza hermenêutico, sempre carecendo de sentido e sempre tornando o sentido possível. Aliás, é o primeiro ser da natureza que é criador de sentido. Nós somos os criadores do sentido. O sentido não é dado, o sentido é conquistado pela busca do autoconhecimento. O sentido é o alento da vida. Tire-o, oblitere a sua fonte e já não sobra ser humano. A negligência do vínculo homem-sentido chama-se errância. Então as pessoas que estão ainda dormindo a respeito do ser, elas não se questionam. Eu não estou dizendo que nós temos que encontrar uma resposta exata. Ninguém tem respostas exatas nesse campo. Mas o não questionar é abdicar o que é humano em nós. Ser humano é o ser que busca o sentido, sempre busca. E sempre de alguma forma encontra. Porque
porque quem busca realmente encontra, mesmo que não seja uma resposta fixa, como eu disse. Uma resposta a ser lapidada, a ser aprimorada. Mais uma frase que é de Viktor Frankl. Ele diz assim, olha, o ser humano deve, portanto, fazer a escolha com base na massa presente de potencialidades, quais deverão ser condenadas ao não ser e quais deverão ser realizadas. É verdade, quando você faz escolhas do seu tempo, o que você vai fazer com o seu domingo de Páscoa, você está também dizendo o que você não vai fazer com o seu domingo de Páscoa. Isso serve para uma vida inteira. Na medida que você faz escolhas no tempo, você condena uma parte da sua existência a não acontecer. E uma parte da sua existência de fato acontecer. E isso é buscar o sentido. Ele diz mais. Quando uma potencialidade é realizada, ela ou seja, é realizada para sempre, não podendo jamais ser destruída. Porque ela fica na memória. A memória, como percebeu Bergson, é como se fosse o processo de acúmulo das realizações e das escolhas feitas no tempo. Nesse sentido, somos seres temporais, né? Uma pessoa deve, portanto, enfrentar a responsabilidade por estas imortais pegadas na areia do tempo. Ela deve decidir, para o bem e para o mal, qual será o monumento da sua existência. Então tá aí, né? O ser também é sentido. É impossível você questionar o ser sem questionar o sentido.